Nesse vídeo agora a gente vê a aplicação do método de capacitância global para outras opções quando você não tem só convecção. Então nós vamos ver aqui quando tem radiação, geração de calor e fluxo prescrito, algumas combinações entre eles que dá para fazer, outras que não dá para fazer, para depois a gente passar para outros casos quando o BIO é maior do que 0,1. Então nesse caso aqui ainda estamos com o BIO menor do que 0,1. Bom, gente, chegamos agora naquele momento de, beleza, o método da capacitância global é legal para usar, porque a equação é simples, é fácil de calcular, a BIO tem que ser menor do que 0,1, beleza, mas a gente só viu para convecção. E se eu tiver outros fenômenos, se eu tiver radiação, se eu tiver mais um monte de coisa no meio do caminho? Tem uma versão geral, que a gente chama de, eu vou chamar aqui de análise geral, mas tem uma versão mais genérica dele que engloba a parte de radiação, geração de calor e fluxo prescrito. Então é essa parte que nós vamos ver agora. Como é que fica? Ela é um pouco mais chata porque tu tem que fazer mais simplificações porque a equação fica maior, mas dá para usar para alguns casos. Então agora nós vamos ver o método da capacitância global quando o regime transiente, beleza, porque ele é para regime transiente, né? Só que agora eu vou considerar algumas opções onde eu tenho geração de energia no interior do sólido, em watts por metro cúbico. Eu posso ter radiação saindo do sólido, posso ter convecção saindo do sólido. Esse caso aqui a gente já tinha visto, né? Mas agora eu vou agrupar ele com os outros. E posso ter fluxo de calor imposto na superfície do sólido. O que acontece? Se eu colocar tudo isso junto, que na verdade o primeiro é regime primário, mas se botar uma, duas, três, quatro, essas quatro opções da equação da energia, nós vamos ver como é que ela fica uma equação ordinária de primeira ordem não homogênea, que é não linear, e não tem solução analítica. Então, se eu considerar esses quatro juntos, eu não tenho uma solução analítica, mas algumas combinações entre eles, com dois ou três deles, aí a gente tem. Então é isso que nós vamos ver. Mas antes, vamos ver que equação é essa que fica gigantesca, porque eu não consigo resolver. E como é que seria essa versão ali. Então, um desenho com todas essas opções seria o seguinte. Nós temos, por exemplo, eu vou fazer para parede plana. Sempre faço para parede plana porque é mais fácil de ver, né? Mas vale para outras opções, tá? Para cilindro, para esfera, sei lá. Tá aqui a minha parede plana. Nosso comprimento L. Beleza. Desse lado que eu tô aqui, eu vou colocar fluxo de calor imposto. Então, essa parede aqui, eu tenho um Q, duas linhas S. Duas linhas é porque ele está com watts por metro quadrado, ok? Está entrando fluxo de calor. O que é esse fluxo de calor? Ah, que é coisa que está jogando energia ali, né? Então, ele está fluxo de calor prescrito desse lado aqui. Essa opção aqui é essa daqui, ó. Fluxo térmico imposto na superfície do sólido. Beleza. Nota que eu só botei desse lado aqui, tá? Vou fazer um lado com fluxo e outro lado com as trocas de calor. Para depois a gente vai simplificando. Aí, eu posso ter, aqui dentro do meu sólido, energia gerada. Tá aqui, esse cara aqui, beleza. Esse aqui é em watts por metro cúbico. Vou ter também a minha energia acumulada por causa da equação, né? Mas a energia acumulada vai ficar depois quando eu botar a equação da energia junto. Do outro lado, eu posso ter convecção, então eu teria um H infinito. Tem infinito, na verdade eu não vou chamar de H infinito, eu vou chamar só de H, porque eu tenho posto H. Então a gente tem aqui convecção, e aí eu vou colocar como saindo a minha convenção. Nota que eu usei duas linhas também, porque é watts por metro quadrado, que é convecção saindo, é esse cara aqui, beleza? E agora vou ter também, cadê? Vamos escolher uma outra cor? Pode ser verde. Agora eu vou ter que considerar que a minha vizinhança, ela pode ter paredes, isso aqui pode estar dentro de alguma coisa. A minha vizinhança tem o que eu chamo de TV. Note que TV é diferente de T infinito. T infinito é do fluido, que está ao redor da parede. TV é das paredes que estão, por exemplo, as paredes que estão enclausurando essa parede plana, ok? Então elas podem ser iguais, mas elas também podem ser diferentes. E isso daqui me dá uma troca de radiação com essa parede, também com duas linhas, watts por metro quadrado. Beleza. Poderia ter posto também, tá, gente? Só para exemplificar, eu poderia ter fluxo de calor desse lado aqui também, tá? Não tem problema. Fluxo prescrito. Tanto faz, ok? Eu botei de um lado só para ficar mais limpinho o desenho. Então, nota que a gente tem tudo. Esse da radiação é esse cara aqui. Então, nota que eu botei os quatro juntos. Esse problema. Quando a gente põe isso em matemática, vou botar isso na equação da energia, tá? Então, como é que fica a equação da energia? Vamos botar ela inteira aqui. Eu tenho
o E que entra, menos o E que sai, pontinho porque é watts, né? Mais o E gerado, que é igual o meu E acumulado. Todo mundo em watts aqui. Beleza, agora eu vou indicar cada um. Para mim, quem está entrando, na minha convenção, eu estou escolhendo que o único que entra é o fluxo prescrito. Poderia ter escolhido outra convenção e falar que o fluxo prescrito sai, tudo bem, também dá. O que acontece é que o sinal dá negativo, tá? Mas eu vou seguir a mesma coisa que os livros geralmente fazem como dedução, então eu considero que o QS está entrando, o QRAD e o QConv estão saindo. Então, o QS está entrando. Como isso aqui tem que dar em watts, isso aqui é Q, duas linhas S, isso aqui é watts por metro quadrado. Que multiplica a área onde ele está entrando. E aqui pode ser essa área aqui, desse lado aqui, né? Pode ser, se eu botei dos dois lados, teria essa daqui também. E aí depende de como você considerou, tá? No caso aqui, eu vou botar só desse lado aqui e vou chamar isso aqui de SA. Área, superfície, A. A não sei porquê, tá? Eu tô seguindo o livro. Então, esse cara aí. Então, ele multiplica a SA. Se eu tivesse posto os dois lados, eu teria que adicionar a área do outro lado também. Mas é indiferente, tá, gente? Você põe a área certa que tiver que botar ali. Menos o que sai. Para mim, sai Q de convecção, Q de radiação e Q de convecção. Então, Q rad, esse aqui é watts por metro quadrado, mais Q conv também por metros quadrados. E os dois eu botei na mesma área, que é essa área aqui que eu vou chamar de A, S, C, R. Área superficial, C de convecção, R de radiação, que é a mesma, tá? Que é esse outro lado. Então, A, S, C, R. Beleza. Mais o E gerado, eu vou deixar como E gerado, porque watts metro cúbico ali direto. Na verdade, aqui eu tô esquecendo um detalhezinho. Esse E gerado, ele geralmente a gente põe como watt metro quadrado, tá? Mas quando eu vou botar, essa minha equação aqui tá em watts. Então, esse cara que eu vou botar aqui, eu já botaria em watts, ou seja, multiplicaria pelo volume, tá? Eu não vou multiplicar aqui pelo volume, para ele ficar certinho como ele deveria ser, mas o certo seria eu ter indicado aqui, na verdade, um Q, pontinho, de geração de calor, e aí o meu EG é igual ao meu QG vezes o volume, ok? Só que como eu quero seguir a mesma dedução do encropeira, eu vou mudar esse watts por metro cúbico que eu botei aqui, que foi infeliz. Eu vou dizer que já vou dar ele em watts, então eu já multiplico pelo meu volume, ok? Para ele ficar certinho que nem o encropeira. Então depende um pouco se você deu em watts por metro cúbico, aí multiplica pelo volume. Se não deu, você põe direto o EG. Eu só quero que ele fique igualzinho ao encropeira, por isso que eu troquei ali, desculpa. Me enganei no iniciozinho. Igual E acumulado. O acumulado, a gente já viu que ele é ρ, C, ou CP, né? V, que multiplica, vamos ver se vai caber dt de temperatura, dt pequenininho. Temperatura por tempo. Isso aí. Então, deixa eu apagar esse aqui para dar mais espaço. Essa é a equação que nós temos que resolver. Você deve estar pensando, nossa, essa equação é complicada mesmo. Essa é a equação, tá? Que quando a gente fala que vai resolver, ela é essa equação ordinária de primeira ordem, não homogênea e não linear. Eu ainda posso abrir um pouco mais, porque eu posso abrir esse Q de radiação e o Q de convecção de acordo com o seu fenômeno. Então, na verdade, isso aqui ainda ficaria um pouquinho maior. E a equação que eu deveria resolver 100% é QS, AS, A, beleza? Fluxo prescrito, menos. Eu vou agrupar, na verdade, aqui, vou deixar o EG desse lado aqui, energia gerada, e menos convecção, H, T menos T infinito, mais epsilon, sigma, T na quarta menos T vizinhança na quarta, e vamos ter que apagar esse watts aqui também, senão não vai caber nada. Ambos que multiplicam a CR, que é igual, que não cabe mais aqui, ρ, C, V, dt. Essa é a equação que eu, na verdade, preciso colocar para resolver. Então, a gente tem aqui a convecção, que eu puxei dali. A gente tem aqui a radiação, que eu puxei daqui. E o resto se manteve, né? Aí eu só botei a área aqui do ladinho. Beleza. Essa é a equação que a gente diz que ela é
Primeira ordem, beleza, mas ela é não homogênea e não linear. Não vai rolar, né, gente? Resolver isso aí analiticamente não tem, tá? Dá para resolver de forma numérica e a gente resolve de forma numérica. Só que agora a gente está procurando opções que sejam analíticas. Então, se eu cortar alguns dos terminhos aqui, ela fica analítica. Os vídeos anteriores, eles foram na opção de que a gente cortava esse, cortava esse, cortava esse, e aí sobrava só esse. É a solução analítica do método da capacitância clássico que a gente achou no último vídeo. Vamos ver agora que outras opções a gente tem para simplificar isso aí. A primeira é quando eu falo o seguinte, não, beleza, não vou considerar fluxo de calor prescrito, não vou considerar energia gerada, não vou considerar convecção, vou considerar só radiação. É o contrário do anterior. Quando a gente vai para só radiação, tem solução analítica. Então vamos lá, é a primeira condição. Então nota que agora eu peguei aquela opção grandona, aquela equação grandona, e vou cortar algumas coisas. O regime transiente se mantém, mas a geração de energia no sólido não tem mais, então esse cara zera. Radiação fica, beleza. Convecção sai, então eu não tenho mais esse cara aqui. E não tenho fluxo térmico sendo prescrito. Então nota que a minha equação ficou bem mais facinho. Aqui cortou o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, sobrou só a parte da radiação. Então vamos botar ela aqui como é que ela fica. A solução analítica já está aqui, ela também não é tão bonita quanto a anterior, né? Ela é mais complexa, mas ela é analítica e dá para resolver. Então, se você tiver só radiação, o que nós conseguimos fazer é que a nossa equação, com essas condições aqui, vai ficar só menos epsilon, que é a emissividade, sigma, T na quarta, que é o do volume, menos TV na quarta, que é da vizinhança, das paredes, né? Área de troca de radiação, ρ, volume, C, dt, de temperatura e tempo. Essa equação é só com radiação. Aí você deve estar pensando, tá, mas quando é que não tem convecção? Ah, tem alguns casos aí que você não tem convecção, você considera só radiação. Só lembrando que TV é diferente de T infinito. T infinito do fluido, TV é das paredes que estão ao redor. Beleza. Esse cara aqui, se a gente for integrar, tu faz separação de variáveis. Então, eu integro dos dois lados, eu integraria aqui de um lado em TI até T, a integração do dt, essa integração na quarta aqui. Não é muito legal, mas ela tá aqui. Epsilon é constante, sigma é constante, a nossa área é constante, ρ é constante, volume é constante, C é constante. Integração do zero ao tempo t de dt. Se eu integro esse negócio gigantesco aqui, é possível integrar. E a minha solução é essa daqui. Realmente ela é um pouco maior do que a gente estava acostumado, porém ela é uma solução para quando você tem só radiação. Estou desconsiderando convecção, tá? Isso é importante. O teu tempo ele fica a função de ρ, volume, C, epsilon, as áreas. Só um detalhezinho que eu botei ASR, é a área da radiação, mas esse é igual ao AS, que eu chamei ele em cima de CR. O T é o T do sólido, né? Nota que aqui, gente, nós ainda estamos considerando bio menor do que 0,1, porque o método da capacitância só serve para bio menor do que 0,1 por aqueles detalhes que eu expliquei no último vídeo, que a temperatura no sólido tem que estar uniforme. Só que a diferença desse aqui para o anterior é que o outro a gente só tinha convecção na superfície. Aqui nós temos outras opções. Então aqui nós temos primeiro só radiação, fica essa equação gigantesca aqui, linda de se trabalhar, né? Mas com ela você consegue tirar o tempo se for só radiação. Agora, tem um pequeno detalhe, aí você pensa, nossa, que equação gigantesca. Nota que a gente consegue isolar o tempo em função da temperatura, mas a gente não consegue isolar a temperatura em função do tempo. Nos vídeos anteriores, a gente tinha para o método da capacitância com convecção uma equação para o tempo em função da temperatura e outra da temperatura em função do tempo. Tu usava qual que tu queria, né? Aqui não tem, porque ela é uma equação muito complexa. Eu só consigo tirar o tempo em função da temperatura. Exceto para um caso simplificado. Então, observação. Se e apenas se a tua temperatura da vizinhança for igual a 0 Kelvin, não é 0 graus Celsius. Lembra que radiação, isso aqui, gente, é tudo Kelvin, né? Tudo Kelvin isso aqui. É, tudo Kelvin isso aqui. Não vai botar Celsius, tá? Radiação é sempre Kelvin. Se
e por um motivo você puder dizer que a temperatura da vizinhança é zero, por exemplo, você tem um corpinho e as paredes ao redor dele estão a 0 Kelvin. Aí você está pensando, quando que isso vai acontecer? Né? No espaço, galera. Isso aqui é a sua simplificação quando você está fazendo cálculos para o espaço, para a parte de aeroespacial. Esse é o único momento onde essa equação aqui embaixo se simplifica e vai ficar, se T da vizinhança for zero, você consegue isolar ela nesse formatinho assim. Rho, volume, C sobre 3 sigma, área, desculpa, epsilon, sigma, 1 T3 menos 1 TI3. Essa daqui é só para T da vizinhança igual a 0 Kelvin. Como eu falei, é o espaço sideral, né? Tô calculando satélite, tô calculando foguete, tá, gente? Na Terra, não. Ou se tá numa câmara de vácuo, também poderia ser resfriada. Mas não é o caso, é difícil, né? Então, assim, só para esse caso específico. Aí, para esse caso específico, a equação fica um pouco mais simples. E aí tu consegue isolar T em função, T de temperatura em função do tempo, tá? Mas lembrando, é para um caso muito específico. Em geral, você não tem esse caso muito específico. Você trabalha nesse cara aqui mesmo. Consegue só isolar o tempo em função da temperatura. Beleza? Segundo caso. Mas agora, gente, e se você quer falar, não, beleza, mas eu não preciso de radiação, eu não quero radiação, mas eu quero geração de calor e fluxo prescrito. Então, essa é uma outra opção, quando a gente tem convecção, geração de calor e fluxo prescrito. Então, essa segunda opção, o meu EG não é zero, o meu QS não é zero, o meu Q de convecção não é zero, só o meu Q de radiação é zero. Então, nota que agora eu estou pegando 3 das opções anteriores e estou zerando só a radiação, ok? Nos vídeos anteriores a gente zerava todas elas e deixava só a convecção. Agora estou zerando só a radiação. Esse cara também tem solução analítica. E a solução analítica dele é essa daqui, que é bem mais simpática, apesar de ter... Não, ela parecer mais pequena do que ela é, na verdade, porque tem os índices A e B aqui, mas ela já é mais tranquila. Então, por exemplo, como é que eu chego nessa equaçãozinha aqui? A gente parte da nossa equação grande, agora eu vou botar a equação só sem radiação, então a nossa equação ela seria o fluxo prescrito, beleza? Mais a energia gerada, ok? Menos a convecção, que está aqui ainda, a convecção não foi embora dessa vez, igual o termo transiente. Esse aqui vai dar essa solução aqui embaixo, como eu falei. Só que a gente muda um pouco as variáveis para poder mexer. Então, o que nós vamos fazer? Fazer mudanças de variáveis. Vamos lá. Teta, a gente já está acostumado a mexer com teta, né? T menos T infinito. Beleza. Se eu faço isso, o meu dθ dt, a gente já fez isso, vai virar dt de temperatura por teta. Então, desculpa, dt de temperatura por tempo. Então, vamos botar isso aqui lá. E a nossa equação, ela vai ficar nesse formato aqui. Se eu agrego tudo isso aqui, ela vai ficar QS ASA mais EG menos H θ ASRC igual Rho CV dθ dt. Beleza. Algumas coisas aqui são constantes. Quem é a nossa variável? A nossa variável é θ, né, em função do tempo. Θ é a temperatura ali e o tempo. Esses outros carinhas aqui, eles são valores fixos. Então, eu posso agrupá-los de uma certa forma. Então, o que nós vamos fazer aqui é, pega esse Rho CV e passa dividindo do outro lado. Então, isso aqui vai ficar Q, A, acho que isso aí, SA, mais EG. E aí, eu vou agrupar esses termos nesse formato aqui. Rho CV, ou Rho VC, né, tanto faz, menos H, AS, θ. Rho CV igual dθ dt. E vou chamar isso daqui de A, que é isso daqui, e isso daqui tudo de B, que é isso aqui. Você deve estar pensando, por quê? Só para ser mais fácil integrar esse negócio aqui, porque o A, se você for ver, ele é um valor,
a variável não está ali, porque não tem a variável temperatura, e o B também é um valor. Então a gente tem uma combinação de variáveis que você põe ali o valor, mas nenhum deles é a variável de integração. Então essa minha equação ela pode ser escrita para fazer a integração no formato de... Eu já vou escrever ela no formato que o livro apresenta para nós. Vou passar o dθ, dt, vou deixar ele desse lado aqui, vou passar todo mundo junto para o mesmo lado para igualar a zero. Então, isso aqui vai ficar dθ dt mais isso daqui, né, esse cantinho aqui é a θ, que era menos 1 ou mais, e menos esse cara aqui que é b, igual a zero. Isso daqui já é uma equação integrável. Essa aqui é uma diferencial que dá para a gente integrar, porque agora ela é uma não homogênea de primeira ordem linear. Essa daqui a gente consegue integrar. Essa daqui, quando a gente faz a integração, gente, ele dá isso daqui. Então, nota que o que está escrito aqui, eu botei já em função da temperatura, mas é simplesmente o nosso θ sobre θi, que é esses dois aqui, igual, e na menos a t mais b sobre a θi, que multiplica 1 menos z na menos at. É isso que está aqui embaixo. Beleza, também dá para resolver. Aí você substitui o b e o a, e esse aqui já é um caso mais abrangente. E nota que interessante que você deve estar pensando, ah tá, mas aí se eu zerar o EG e o QS, eu volto para o caso que eu tinha anteriormente, que seria o caso só de convecção. Se você zerar, o EG, aí você cancela esse termo aqui, e aí você zera também o QS. Isso aqui fica então 0 sobre ρ VC. Então, se eu faço EG e QS igual a 0, o meu B fica 0. O meu A não, porque o meu A é H, A, ρ, C e V, né? Então, se o meu B zera, aí você vai ver que ele zera aqui, então esse termo todo some, e ele fica θ sobre θi e na menos AT. O A é H, A sobre ρ, V, C. Vezes T, Tθi. Essa é a solução dos vídeos anteriores, só para convecção. Então, nota que elas batem. Se eu for fazer só convecção e mais nada, vai dar o que a gente viu nos vídeos anteriores, isso aqui. Se eu adicionar EG, eu vou ter que manter esse termo aqui e só zerar o QS. Se eu quiser QS e EG, eu vou manter os dois. Se eu quiser só QS, eu anulo o EG. Se eu quero radiação, aí tu tem duas opções. Lembra que esse aqui é sem radiação, sem radiação. Se eu quero radiação, se eu quero só radiação, esse cara aqui, só radiação, beleza. Se eu quero radiação e mais alguma coisa, daí não dá. Aí não temos essa opção de radiação e mais alguma coisa. Aí o que eu faço se caiu nessa opção de radiação e mais alguma coisa? Aí esse método não tem a solução. Aí você teria que fazer, na verdade, a resolução numérica da equação inteira, que seria essa equação zona aqui. Então, se você tem radiação, convecção, geração de energia e fluxo, você vai ter que fazer obrigatoriamente a resolução numérica desse carinha inteiro aqui. E aí o método da capacitância, você pode aplicar ele, botando no computador e mandando ele resolver de forma iterativa, mas não tem uma solução analítica, só iterativa. A equação funciona, tá? Essa equação funciona. Você ainda vai estar considerando o BO menor do que 0,1. Essas são as nossas opções. Então nota que esse método ele é bom se o teu BO é menor do que 0,1, porque ele tem solução analítica para várias opções. Talvez não todas, mas várias opções. Então vamos fazer pegar o exemplo que a gente fez no vídeo anterior e modificar agora se a gente for considerar a radiação. Então esse aqui é o exemplo 5.2 do Encropeira da quinta edição. A gente já resolveu o anterior, era o 5.1, era a versão dele só com convecção. Agora nós temos convecção e radiação. Então a gente tem o termopar e as condições do exemplo anterior. Só lembrando o que era, é a junta do termopar, que é a parte soldada dele, onde vem os dois fios. Ele colocava isso aqui num gás. O gás estava a 200 graus Celsius. Inicialmente, esse carinha estava a 25 graus Celsius. A gente tinha todas as propriedades dele. E aí, só para a convecção, a gente calculava qual era o tempo para ele chegar até 199 e qual era a constante de capacitância térmica dele. Beleza. Agora nós vamos modificar um pouco, porque agora
Nós temos as mesmas condições, só que agora eu também tenho troca de radiação entre as paredes que estão num duto que está ao redor da gás. Então, esse negócio não está no ar livre, ele está preso por alguma coisa, está dentro de um duto. Isso é bastante comum, estou medindo gases que passam num duto de exaustão. E a parede do duto, ela tem um TV, que é 400. Nota que esse aqui é um caso daquele que eu falei que TV e T infinito são diferentes. O gás e a parede não precisam ser necessariamente com a mesma temperatura, por causa da radiação. E agora ele te fala o seguinte, ele dá algumas informações extras que antes a gente não tinha. A emissividade do termopar é 0,9, porque agora eu preciso por causa da radiação. E ele quer saber qual que é a temperatura em regime permanente dessa junção. Apesar de estar na matéria do transiente, ele quer primeiro saber quem é o T de regime permanente do termopar. E depois ele quer saber quanto é que é o tempo para ele chegar nesse regime permanente menos 1 grau Celsius. Então, primeiro descobrir quem é o regime permanente dele. Uma coisa que você deve estar pensando, quando você tem convecção, que tinha antes, quando a gente tinha o termopar na convecção e era só convecção, o máximo de temperatura que ele ia atingir era a temperatura do fluido, que é 200 graus Celsius. Mas agora, com radiação e a temperatura das vizinhanças sendo maior do que 200, que é 400, porque o duto deve ser de metal, então ele aquece mais, pode estar recebendo radiação de outros lugares, né? O máximo que pode acontecer, na verdade, não é mais 200, ele pode ser levemente acima de 200 porque ele ganha radiação. E isso é verdade quando você vai fazer medições com o termopar, se tem paredes que estão com temperatura elevada perto, ele vai influenciar na medição do termopar e ele vai ter um erro por causa da temperatura. Então ele não vai pegar 200, ele vai pegar mais. Nesse caso, porque a T da vizinhança é maior do que 200. E ele quer saber quem é essa temperatura em regime permanente, para depois calcular o tempo que demora para ela chegar. Então, eu vou copiar aqui as propriedades que a gente tinha da junta do termopar, que eu não botei aqui. O H de convecção é 400. O ρ do material é 8.500. O K era 20. A gente tinha o diâmetro já, que era 0,706 milímetros. E é isso aí. Então, vamos calcular quanto é que fica em regime permanente. Para regime permanente, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou fazer um balanço de energia nesse termopar, nesse negocinho aqui. Regime permanente. Então, o que a gente tem de balanço de energia? Tudo que entra é igual a tudo que sai. Se você está no permanente, né? Então, por exemplo, seria o E in menos o E sai mais o gerado igual o acumulado. Acumulado é transiente, se eu estou em regime permanente ele não tem. Gerado não tem, porque ele não gera. Então, E in com E out. E que entra menos E que sai. O que acontece? Se ele está aquecendo, ele vai entrar convecção e a radiação vai entrar ou sair, dependendo da temperatura. Na verdade, no caso aqui, enquanto ele está aquecendo, todo mundo entra. E de radiação, epsilon, sigma, área da superfície, T na quarta menos T vizinhança na quarta. Essa é a radiação. Mas, eu estou supondo aqui que a radiação, que tanto a convecção quanto a radiação tem o mesmo sentido, tá? Ou os dois entram ou os dois saem. No caso, os dois entram. Mais HAS é a mesma área. T menos T infinito igual a zero. Aí você deve estar pensando, tá, mas se os dois entram, esse T, isso aqui vai dar T menos T vizinhança vai dar negativo, mas o outro também vai dar, como é igual a zero, dá na mesma. Então eu poderia ter feito assim, ou poderia ter feito assim. É equivalente, né? Beleza. Estou procurando esse cara aqui e esse cara aqui. Então, ele não é uma equação que eu consigo resolver de primeira aqui. Eu tenho que botar Ela é um pouco chata de resolver, mas eu tenho que botar, então eu tenho aqui os valores. Esse aqui é 0,9, esse aqui é 5,67 vezes 10 a menos 8. Esse daqui é a nossa área superficial, que a gente já tem o diâmetro aqui. T da vizinhança, agora, cuidado, tá? Vizinhança é sempre Kelvin, então isso aqui seria 400 mais 273 para dar Kelvin. E aí, eu tenho que usar, ideal é usar Kelvin em todo mundo para não me matar, né? Então, usa 200 mais 273 aqui. H é 400, a área é a mesma, tu vai tirar o T. Resolvendo isso, o teu T vai dar
218,7 graus. Como eu falei, um pouco mais alto do que os 200 graus por causa da radiação, por estar a 400. Então, o importante aqui, o que era, gente, é que aqui é Kelvin, né? Kelvin, por causa que tem radiação, troca todo mundo para Kelvin. Não faz tipo meio Kelvin, meio Celsius, faz todo mundo Kelvin. Beleza. Próxima pergunta que ele quer saber, ok, tu já sabe qual a temperatura que ele vai parar, 218. Agora, quanto é que é o tempo para ele chegar em 1 grau a menos desse 218? Ou seja, quanto tempo que ele leva, agora se eu for considerar o transiente, para ele chegar em 217,7. Qual que é o tempo? Aí a gente usa o método da capacitância. Então, se você for ver, aí você deve estar pensando, mas a gente acabou de ver que radiação e convecção junto não tem uma equação analítica, não tem mesmo. Não dá para usar isso aqui, porque não tem radiação nesse, e não dá para usar isso aqui, porque não tem convecção neles. Então o que eu faço? Tu pega a equação principal, corta os termos que não tem e faz numericamente. Então vamos lá. Então isso aqui daria, daquela equação principal, o que sobra para mim é menos h, t menos t infinito, mais epsilon sigma, t na quarta menos t vizinhança na quarta, área da superfície, multiplica os dois aqui, né? Igual ρ VC dt dt. Não tem solução analítica. Quer dizer que não pode fazer? Não. Põe isso no computador e faz um processo iterativo. Usa um Gauss-Seidel, um Jacobi, alguma coisa, faz um processo iterativo e tu vai tirar o t. Desculpa, vai tirar o tempo, né? Então, usa um modelo numérico. Você poderia usar, por exemplo, o modelo de diferenças finitas, que vai ter alguns vídeos nesse playlist um pouco mais à frente, e você poderia resolver isso aí por diferenças finitas. É por onde eu iria. Aí você troca essa derivada aqui por uma equaçãozinha e vai para frente. Se você resolveu de forma numérica, isso aqui vai dar 4,9 segundos. Aí você deve estar pensando, tá, o método é bom, mas aqui eu já preciso aplicar junto um método de computador numérico. Sim, quando você tem radiação e convecção junto tem que ser numérico, não tem muito o que fazer, gente. Mas se tu cair numa das outras condições, aí você faz o analítico. E esse é o que a gente faz quando você tem outros fenômenos juntos. Beleza, o que falta agora? Aí você deve estar pensando, tá, isso tudo é para BIO menor do que 0,1. Nota que eu nem chequei o BIO nesse aqui porque eles são os mesmos valores do exemplo do exercício anterior. Isso aqui dá BIO menor do que 0,1, tá? Dá não sei quanto vezes 10 na menos 4. A gente já calculou isso no vídeo anterior. Então por isso que eu não calculei, mas eu sei que é, senão eu não podia aplicar. E quando o BIO não é menor do que 0,1, o que eu faço? Aí a gente tem outros métodos um pouco mais trabalhosos, que usam séries infinitas, mas que a gente pode truncar alguns termos para resolver para alguns casos. É o que nós vamos ver no próximo vídeo, o que a gente faz quando o BIO não é menor do que 0,1.